Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus, teu filho, Senhor amado, vem mais uma vez à tua casa. Ó Deus, para aqui esta noite ser o teu instrumento, Senhor amado. Deus, as ferramentas, as estratégias, ó Pai, as armas mais poderosas que o Senhor vai, Senhor amado, trazer para o teu povo hoje aqui esta noite. Ó Deus, o Senhor já trouxe o coração do teu filho para nos treinar, para nos preparar e para fazer de nós mais do que vitoriosos. Por isso, Senhor amado, abençoa a vida do teu filho, abençoa a sua vida, o seu ministério, abençoa a sua esposa, o seu filhinho. Guarda o teu filho, Pai, por onde ele vai, por esse mundo afora, levando essa preciosa semente. Seja para com ele, Pai. E nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor amado, pela tua presença aqui esta noite. E que o Senhor use, ó Pai, dentro da tua instrumentalidade. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Por favor, abram as Bíblias em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículos 19 até o 24. Josué capítulo 4, versículos 19 a 24. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessados. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém. Pode sentar. O tema que eu quero ministrar essa noite é o seguinte: muito mais do que uma vitória. Amém? Deus quer nos dar muito mais do que uma vitória. Aliás, Deus quer que sejamos muito mais do que vencedores. Só que isso não tem a ver com triunfalismo vazio. Não tem a ver apenas com palavras de ordem. Tem a ver com um estado de espírito. Entender que a vitória precisa ir além do próprio momento, para que ela seja muito mais do que uma vitória. Nós estamos diante de um texto que ainda desafia. Josué e a nação de Israel estão muito perto, no limiar da tão sonhada vitória, muito perto daquele chão desejado, prometido. Tenta imaginar o povo sabendo que está tão próximo da terra. Atravessa o Jordão, vão começar a dar volta nas muralhas. Está ali, o sonho está próximo das mãos. Todo o tempo que foi esperado chegou o final. Agora é hora de entrar e conquistar. E talvez não haja um momento mais difícil na vida cristã do que quando ele está bem perto de uma vitória. Eu acho que o momento mais difícil depois desse é depois que ele recebe a vitória, porque aí pode esquecer quem foi que deu. Israel está no limiar, está prestes a receber a grande vitória, a grande bênção. O problema é que aparece um rio no meio do caminho do povo. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema muito famoso com uma frase: tinha uma pedra no meio do caminho. Sempre tem uma. Irmão, olha para mim, toda vez que você estiver perto de vencer, vai ter uma pedra, uma montanha, um rio. Sempre tem alguma coisa no meio do caminho. Você já notou isso? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um parente problemático, aquele chamado parente prova. Sempre tem um no meio do caminho do crente, não tem? É um sentimento de culpa. Sempre tem alguma coisa. Entre você e a vitória sempre tem um rio. Às vezes não é nem um rio, é um mar, é pior ainda, né? E eu não sei qual que é pior, se é eu ter um mar à minha frente ou o faraó nas costas. E ao redor só tem deserto.
E no meio do povo, linguarudos, reclamando e lembrando do Egito. Você acha que Moisés estava bem? Às vezes, tão pertinho da vitória, tudo que a gente faz é reclamar. Às vezes, tão pertinho da vitória, a gente olha para a coisa e desespera. A palavra de Deus para você hoje é muito simples. Não fica olhando o rio, nem o mar, nem o deserto, nem a circunstância, nem o parente prova, nem o irmão do lado. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Se Ele prometeu, a vitória virá. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que no que a vitória vem, ela vai ser jogada no colo da gente. Não é assim não. Para que a gente vença exige combate, porque o combate empresta significado à vitória. O que nada custa, nada vale. Michelangelo escreveu que depois que o mármore se gasta, é que a estátua cresce. Só quando eu combato, só quando eu entro na arena da vida é que essa coisa vem. Por incrível que pareça, o jogo da vida, o enredo da vida, é feito de suor, sofrimento e crise. Teve um poeta que escreveu o seguinte: quem passou pela vida e num perdido repouso adormeceu, quem passou pela vida, mas não sofreu, não foi homem, foi um fantasma, espectro de homem, passou pela vida, mas não viveu. Nós vivemos num mundo hoje acostumado ao tempo todo a ser tão bem celebrado, a tão paparicado pelas hordas celestiais, que esquece que antes da luta tem a prova. Portanto, se você está em prova, fique em paz, sinal que vem vitória por aí, né? Se você não está passando luta nenhuma, fica preocupado, irmão. Deus só dá vitória para quem está na guerra, para quem está na luta, para quem está rodeando o muro. Nós vivemos hoje na geração dos insatisfeitos. Eu estava agora domingo passado, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, ministrando em Caldas Novas, simpósio de casais. E sabe o que é estranho? É você sentar na mesa assim, na beira daquela piscina maravilhosa e o povo reclamando. Ah, já estou com vontade de ir embora. Pensa num povo enjoado, irmão. O indivíduo está em casa e está reclamando da rotina, reclama da esposa, reclama do filho. Aí ele consegue sair, pagar a passagem, o que já é bênção. Ir para Caldas Novas, o que já é milagre, já é vitória, é um estado de Éden, é uma lembrança do paraíso, é Adão. E ele chega lá, tudo que ele faz é reclamar. Cansou, nós somos uma geração de insatisfeitos, estamos sempre complicados, sempre reclamando. Nós queremos um carro que seja barato, mas que seja grande. Já notaram isso? Nós não queremos mais nos casar, nós queremos apenas alguém multifuncional, que faça tudo e não reclame nunca. Nós estamos sempre no limiar de uma insatisfação. Esses dias eu estava lendo um texto que diz que hoje 93% das mulheres, por exemplo, tem uma paranoia incrível com a celulite. Aí o escritor escreveu: mulheres, para nós homens, mulher sem celulite é travesti. Nós estamos na geração dos insatisfeitos. A todo lado que você vai, alguém está reclamando de alguma coisa. Se você der um testemunho aqui, 3 glorificam, o outro reclama. Por que não fui eu? Geração dos insatisfeitos. Eu quero deixar bem claro para você: no pior dia da sua vida, adore a Deus. A crise é a antessala da glória. É na crise que Deus trabalha, é na crise que Deus projeta, é na crise que Deus coloca o sonho. Atrás da muralha existe o chão da promessa. Receba isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Irmão, Josué sabe o que é crise. É isso que me encanta em Josué. Se tem alguém na Bíblia que sabe o que é crise, é Josué. Ele viveu no Egito, sobreviveu ao deserto e ainda andou no meio do Mar Vermelho. Ele sabe o que é o obstáculo, o que é choro amargo, o que é ver embaçar a esperança. Só que ele também sabe de onde vem o socorro. Porque Josué é um que passou por dentro do mar. Tem lembrança, tem memória. É alguém que já viu o povo de Deus numa praia da angústia. É alguém que já viu o povo de Deus ter que entrar no mar. Tem uma coisa que me chama a atenção na Bíblia. A Bíblia diz que assim que o povo passa o Mar Vermelho, o povo acampa na praia e não quer sair de lá não. A Bíblia diz assim, ó: e Moisés fez o povo sair da praia. Quem é que quer sair da praia do milagre? O povo falou: Moisés, vamos ficar por aqui mesmo, a gente monta aqui a praia do milagre, é ministério do milagre, aqui está acontecendo. Deus está aqui, vem para cá, Brasil, né? Vem aqui. Só que Moisés faz o povo sair da praia. Para onde? Para o deserto. Porque é no deserto que Deus ensina. Lá que tem escola. É lá que toda uma geração vai morrer para nascer a geração do sonho. Aquela que vai entrar na terra prometida sem as lembranças do passado. Aquela que deixa no deserto enterrado o Egito e as memórias amargas e entra na terra do sonho. Só entra lá quem tem coragem de ter passado por esse processo todo. Quem passou pelo mar. É por isso que eu amo a igreja. Porque aqui tem gente que já passou por tudo.
gente que pode me ensinar nos piores momentos da vida, gente que pode me abençoar no momento da minha crise, homens e mulheres a quem eu posso buscar consolo. A igreja é um ambiente de gente que está passando pelo Jordão e de gente que está passando pelo Mar Vermelho. Sempre tem alguém na igreja com uma memória histórica do que Deus já fez nas suas vidas. Não existe igreja sem testemunho. Estar na igreja é ver testemunho. Se você olhar para o irmão do lado, está vendo um milagre que Deus fez. Você sabe que aqui tem gente que não era nada e hoje é uma bênção. Tem gente que era drogado e hoje está limpo. Tem gente que era angustiado e está liberto. Aqui tem gente que a sociedade não dava nada e chega aqui, Deus exalta, levanta, transforma e muda. A igreja é a celebração de Deus na história, casa da cura, lugar de muito mais do que uma vitória. O problema é que tem vitórias que elas são apenas uma espécie de respiro no ritmo acelerado de angústias. São apenas, vamos dizer, pequenas vitórias. Só que há outras vitórias que são brados retumbantes de salvação. São essas que eu quero chamar a sua atenção. Mais do que uma vitória. Não é só uma vitória, como vamos dizer assim, dos que as pessoas dizem hoje, aquele movimentozinho, o indivíduo fala assim, tinha um arrepio, foi uma glória. Deus não quer te dar um arrepio, porque um arrepio se você sair lá fora sente, se bem que hoje está quente demais, mas sente. Deus quer te dar hoje uma vitória que seja capaz de mudar completamente a história da sua vida, uma vitória da redenção, uma vitória para a história, uma vitória que conte ao mundo uma história. Amém? Eu quero mostrar algumas coisas aos irmãos, para que a gente tenha muito mais do que uma vitória. Primeiro, deixe marcas na história. Permita que o Espírito Santo coloque isso no seu coração hoje. Você foi chamado para deixar marcas na história. Mário de Andrade escreveu: o que é morrer? É lerem teu nome num papel e perguntarem: quem foi? Isso é morrer. Sumir da história. Quanta gente some da história, passa pela vida, não deixa marca, não faz nenhuma diferença. Por exemplo, se você hoje mudasse da rua da sua casa, os vizinhos iriam fechar a rua para você não ir embora, ou iam fazer uma festa imensa porque o crente enjoado vazou de lá. Qual é a sua história? Deixe marcas na história. Escute uma coisa, esse texto é intrigante porque ele nos leva à reflexão. Parece estranho que fatos tão marcantes quanto a travessia de um rio precise ser marcado por algo visível como 12 pedras. Já pensou nisso? Engraçado que Deus avisa para Josué: quando vocês passarem pelo rio, dessa vez é diferente, passaram pelo mar rápido demais porque tinha um faraó no encalço, era bom correr, mas dessa vez não tem ninguém, passa devagar no rio e pega pedras, 12 pedras, quando vocês saírem do rio, montem um memorial. Sabe por quê? Porque a coisa mais fácil na vida da gente é esquecer. Nós temos uma tendência disso, e Deus conhece a natureza humana, sabe que a gente esquece. Eu acho que é por isso que a gente marca culto de ação de graça, que é para não esquecer. Porque a gente esquece. Se eu começasse a perguntar e mexer na sua vida, você ia lembrar de testemunhos que não contou, de vitórias que viu e não disse para ninguém. Só que Deus não esquece, porque Deus não tem passado, presente e futuro, tudo para Ele é tempo já. Ele ainda está vendo você, ainda está abençoando você e curando você. Testemunho para Deus é 24 horas, o tempo todo, a vida de Deus na nossa vida, fazendo a coisa fluir. Esse texto nos mostra a tática utilizada: pedras como memorial, pedras como testemunhos perenes de uma ação de Deus que resultou na libertação e na transformação daquele povo, pedras que ficaram como marcas. Escuta o que eu vou dizer, olha para mim, nem toda pedra na crise vai te matar. Tem pedras na crise que é para você levantar memoriais, pedras para você levantar altares. Nem toda pedra na crise vem para te matar. Quando você vê aquela pedra vindo, fique em paz. Pode ser a pedra que Deus vai te dar para levantar um altar, para deixar na história uma marca. Passei por aqui e Deus me honrou. Passei por aqui e saí com vida, travessia. Eu cheguei do outro lado porque Deus me deu uma pedra para olhar e glorificar. Deus andou comigo no meio das pedras. Nós vivemos numa igreja que tem medo de pedra, irmão. Você fala de pedra, o irmão já fica meio sem graça. Ou ele se acha Golias, para quem a pedra é ameaça, ou pior ainda, ele tem alguém como alvo. E hoje eu quero eliminar isso, para que a palavra tenha dentro de nós uma única aplicabilidade. Qualquer pedra que eu achar no meio do caminho, eu vou levantar altares para a glória de Deus, e vou ter certeza do Deus que anda comigo na vida. Onde eu passo, eu deixo marcas, eu deixo memoriais. É preciso entender que nós temos uma terrível tendência ao esquecimento. Precisamos, às vezes desesperadamente, de memoriais.
O maior memorial da igreja é a ceia, por exemplo. E ela deixa bem claro: façam isso em memória de mim. A ceia é o memorial por excelência, porque conta a história de uma redenção. Até hoje é assim. Sentamos, cercamos a mesa, comemos, fazemos parte desse memorial. Sabe o que eu acho incrível? Um homem como Jacó, por exemplo, passa a vida inteira tendo pedras no seu caminho. Até na hora de deitar, ele usa uma pedra como travesseiro. Eu quero que você guarde uma coisa: às vezes Deus faz umas coisas com as pedras da nossa vida que a gente acha estranho. Por exemplo, na Babel se juntaram, fizeram uma torre para tocar no céu. Deus foi lá e bagunçou tudo. E Deus bagunça pedras com palavras. Às vezes Deus faz uma Babel na vida da gente, a gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Mas Deus sabe muito bem que depois, quando bater o olho nas pedras, eu vou dizer: eu sei o que Deus fez aqui. Sabe o que é bonito desse texto? Está projetando para gerações. Quando os teus filhos passarem por aqui, eles vão perguntar: pai, o que são essas pedras? E você vai dizer: um dia nós passamos pelo meio desse rio, essas pedras são as entranhas do rio, elas são a radiografia do milagre, olhem para elas. Eu, como seu pai, passei por aqui, e se eu estou vivo hoje e você está aqui, essas pedras testificam de que o rio não pôde nos conter, passamos. Um dos efeitos devastadores do pecado é a forma como ele paralisa, adultera, corrompe a nossa mente, ele atinge a nossa memória. Aliás, irmãos, é estranho como Israel, nos momentos de crise com Deus, faz questão de lembrar do Egito. Eu estava pensando nisso, dando uma olhada nos textos. Chega um dado momento, por exemplo, que Israel chega a lembrar dos peixes do Nilo. Olha que estranho. Lá no Egito a gente tinha peixes, só que o Nilo, na mentalidade egípcia, era um deus. E cada peixe que um egípcio pescava, ele agradecia ao deus Nilo. Portanto, para Deus isso soou como indiferença da nação. Não é capaz de lembrar do milagre que Deus fez de abrir o mar e de mandar o seu maná, mas é capaz de lembrar dos falsos milagres de um falso deus do Egito. O pecado faz a nossa memória trabalhar contra Deus. Às vezes você vai lembrar do que o irmão fez com você e ao invés de perdoar fica com raiva. Às vezes vai lembrar do que o filho disse e as palavras insistem em voltar, arrancando a casca das feridas feitas na alma. Às vezes você vai lembrar de coisas terríveis, de dias terríveis, e é aí que o diabo entra. Ele faz teatro da morte, ele mexe com a alma, ele faz caras e bocas, arranca as cascas das feridas. Só que hoje aqui, através dessa palavra, o bálsamo da graça vai transformar passado em memória, para você agradecer ao Deus que te faz olhar para trás em vida e glorificar ao Pai que muda a nossa história desde ontem, no hoje e no amanhã. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A nossa vitória está nele. Irmãos, não é por acaso que grandes homens da história, grandes mulheres da história, grandes feitos são tão rapidamente esquecidos. O pecado tira tudo aquilo que celebra de alguma forma a glória de Deus. No Brasil, por exemplo, nós temos uma máxima terrível: o brasileiro tem memória curta. Essa máxima é usada contra nós pelos desvios e corrupções das altas rodas do poder. Porque temos, de fato, uma memória que já não trabalha para a história. Por isso precisamos desses memoriais, desses ícones. Sabe qual é o memorial que você precisa levantar na sua casa, por exemplo? Uma família feliz. Toda vez que a sua família for feliz e ela sair na rua, é um memorial. O mundo passa a ver só destroço por todos os lados, mas é obrigado a ver uma família feliz marchando para a casa de Deus. Tem um memorial andando ali. Memorial de vida é quando você sai daqui de cabeça erguida. Entra só o bagaço, mas sai feliz. Entra fragmentos de pedras, mas sai Pedro, transformado por Deus e levado ao mundo para fazer diferença. Deus hoje aqui quer te colocar como marca na história da sua família. Deixe marcas, levante altares, consagre memoriais para Deus. Transforme hoje a sua vitória em muito mais do que uma vitória. Ela pode ser uma vitória contada aqui, esquecida, mas hoje Deus quer que ela seja uma vitória marcada, como um memorial, como um tempo. Eu gosto muito de ver aquelas fotos de igrejas antigas. É uma coisinha pequena que a gente não diz nada. Entrar por essa porta aí é maravilhoso. O tamanho dessa igreja, a catedral, a forma como é, bonita. Isso aqui encanta tanto que até atrai alguns pilantras da fé. Mas o memorial é tão diferente. Quando Deus olha para essa igreja, não vê esse templo, Ele vê o que foi feito lá atrás. As pequenas pedras que foram sendo colocadas, os altares que foram sendo levantados, e que hoje, essa coisa grande é fruto daquele altar, daquele memorial, daquela marca, daquela história, de gente que bateu de frente com um século e levantou um templo.
Tudo começa pequeno, começa simples. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que você tenha certeza de uma coisa: às vezes o seu memorial pode ser pequeno, pode nem ter 12 pedras no meio do seu caminho, mas deixa Deus transformar o seu memorial em algo gigante. É Ele quem faz a projeção da nossa vitória. Guarde o que eu estou ministrando ao seu coração aqui hoje. Segundo, tenha conteúdo nas suas vitórias. Parece estranho dizer isso, mas o texto diz assim, ó: quando seus filhos perguntarem, que são essas pedras? A ideia é o seguinte: o caminho da vitória passa necessariamente pelo lugar onde nós sofremos. Olha para mim, tua história tem volta. Essa coisa aqui me intrigou quando eu fiquei pensando sobre isso. Essa volta é pedagógica, ela é feita para gerar testemunho. Porque olha que interessante, imagina comigo, eu acabei de passar pelo rio, levantei os altares, o altar com as 12 pedras, o memorial com as 12 pedras. O tempo passou, eu entrei na terra prometida, me casei, tive meus filhos. Aí estou dando um passeio com os meus filhos pelo Jordão e passo por ali. E as pedras estão lá, quem sabe ainda que empoeiradas, é um memorial. Meu filho nunca passou por ali, aí ele passa comigo e diz: pai, o que são essas pedras? E eu começo a lembrar: ah, filho, aqui foi o lugar que eu sofri. Aqui eu achei que ia morrer. Achei que o sonho tinha acabado aqui, porque entre mim e o sonho tinha um rio e não dava para passar. Aqui foi onde a esperança mingou. Aqui foi o lugar onde eu olhei para cima e não vi saída. Mas aqui foi o lugar onde Deus abriu o rio e a gente entrou. Você acredita, filho? A gente entrou lá dentro. Cada pedra dessa está lá do fundo. Olha para mim aqui, ó. Você hoje pode estar sendo humilhado, destruído onde você está, mas a sua vitória tem caminho de volta. Um dia você vai voltar no mesmo lugar e glorificar a Deus. Aqui, ó, eu quase morri, mas eu estou de pé. A glória de Deus fez eu deixar um memorial, e hoje eu volto aqui, de cabeça erguida, louvando ao meu Deus e cantando o hino da sua glória, e dizendo que a redenção do meu Deus passou por aqui. Eu deixei marcas. Tem muita gente que não pode voltar em certos lugares. O que eu vou dizer para você agora é tão tremendo. Olha para mim aqui, ó. Quando Deus pega Moisés, Moisés é criado no Egito, e Moisés é criado como filho da filha de Faraó, alguém que tinha assim uma espécie de aura em torno dele, porque ele não era visto como um menino qualquer, ele era visto como um presente do Nilo para a pessoa certa, a filha de Faraó. Ele é criado como uma manifestação desse Deus, tirado das águas, alguém que nasceu sob a mágica do milagre, alguém que tem uma aura de diferenciado, alguém que é visto como alguém marcado para alguma coisa grande. Ele é criado no Egito, criado muito bem. Provavelmente ele deveria ter amado e muito essas pessoas que o criaram, porque o criaram no luxo, na maravilha, na festa. Educaram Moisés, transformaram ele no líder. Sem saber, trabalharam para Deus. Só que aí agora Deus tira Moisés de lá e depois manda ele voltar. E o pior, manda voltar com pragas, com maldições. Só que Deus é tão tremendo que não deixa que as 3 primeiras pragas sejam feitas por Moisés, porque elas atingem diretamente o rio e a terra, símbolos do nascimento de Moisés. Deus chega para Moisés e fala: pega a tua vara e dá para Arão. Aí Arão pega, toca no Nilo, ele vira sangue. Deus fala de novo: pega a tua vara, dá para Arão. Ele toca no pó da terra, saem piolhos. Pega a tua vara, dá para Arão, toca na terra e a terra vem em rãs. Olha para mim aqui, ó. Deus não deixou que Moisés amaldiçoasse nem o rio, que foi seu leito, nem a terra que lhe criou. O que Deus está dizendo para Moisés é muito lindo: você vai sair daqui, vai tirar meu povo daqui, mas vai sair com a memória limpa. Se um dia voltar, volta em paz. Não deixou praga com ninguém, não amaldiçoou seu lugar, saiu com a ficha limpa. Pode até voltar, olha no retrovisor que você vai ver vitória. O céu está azul, você saiu em paz. Ah, irmão, Deus está falando com alguém aqui. Deus vai te fazer voltar. É no lugar da sua crise. Eu acho tão tremendo Pedro. Jesus fala para Pedro: desce aí, Pedro, no meio do mar, vem comigo. Ele pisa no meio do mar, começa a andar, e o texto bíblico é tão bonito. Diz que o vento soprou forte. E vento na Bíblia sempre é símbolo da ação do Espírito Santo. É como se o Espírito soprasse nele e dissesse: você é só pó, e pó na água desmancha. Na hora ele começa a afundar e grita: Jesus, salva-me. E volta para o barco com Jesus. Onde você caiu, ele te levanta. Onde você foi humilhado, ele te exalta. Onde você perdeu, ele te faz ganhar. Onde você só tinha uma vitóriazinha, vai ter mais do que uma vitória. Receba isso em nome de Jesus hoje. Jesus quer trazer para você, no lugar da crise, a restauração. No lugar da angústia, a alegria. No lugar da devastação, a transformação. Tem volta, irmão.
São pedras, essas pedras são pedras como lembranças de um fato, elas são símbolos de uma travessia, são um jeito diferente de contar uma grande história, pedras com significado, pedras com conteúdo. A ideia do texto de Josué, principalmente, é deixar bem claro que cada pedra daquela conta uma história. Sabe o que significa isso? Atrás de cada milagre tem uma história. Por isso que Deus não faz mágica com a sua vida, por isso que eu sou absolutamente contra o charlatanismo gospel, porque atrás de todo milagre tem uma história, e eu não posso invadir sua vida e enganar você, porque atrás do milagre que você procura, tem uma história de dor. Eu preciso te respeitar, porque Jesus faz isso. Sabe o que é bonito? A Bíblia, antes de mostrar um milagre, mostra uma história. Tem uma mulher que tem 12 anos sofrendo um fluxo de sangue. Tem uma mãe que vem com uma família destruída, Ciro Fenícia. Ela é uma mãe desesperada, a filha endemoniada e o pai ausente. Sempre tem uma história atrás de um milagre. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a história te trouxe. Sabe como vai voltar? Com outra história para contar. Dizendo para todo mundo, eu tenho muito mais do que uma vitória. Eu tenho uma história para contar. A minha vitória tem conteúdo. A minha vitória tem cheiro, tem sabor, tem vida. Eu estou chamando você para entender que hoje você não vai ter, entre aspas, uma vitória, vamos dizer, qualquer. Não são historinhas, lendas, mitologias, não são anedotas, não são conto para fazer criança dormir, não são os terríveis testemunhos, cujo maior milagre é todo mundo acreditar. Não são essas vitórias que a gente chama de vitória, mas que na verdade são só um empacotamento de algo que é feio. É como um indivíduo lá em Nova York teve uma greve de lixeiros. Imagina Nova York com greve de lixeiro. E começou a acumular o lixo. Aí um indivíduo engraçadinho teve uma ideia legal. Ele resolveu colocar todo o lixo da casa dele acumulado dentro de uma caixa bem grande. Aí fechou com papel de presente, fez um lacinho e botou na calçada. Aí imagina o povo passando e vendo aquele presentão. E o povo passa assim sem graça. Quem não leva deixa o coração. Só que aí veio um mais esperto, provavelmente o brasileiro, parou lá na frente, abriu o capô do carro, e assim como quem não quer nada, dando uma volta, quem sabe assobiando, minha vitória hoje tem sabor de mel, ele pegou aquela coisa, colocou dentro do carro e vazou. Agora imagina quando ele chegou em casa que abriu o pacotão. Tem gente que faz isso com certas vitórias. Por exemplo, toda vez que a sua vitória humilhar alguém, é um pacote de lixo que você leva para casa. Toda vez que a sua vitória for em cima do sofrimento dos outros, é lixo que você leva para a vida. O que Deus quer te dar hoje é uma vitória que exalte quem está do seu lado. É como o sol, ele atinge todo mundo, ele brilha, ele joga para o outro. Fagulhas da graça tocam quem está do seu lado. Chama de Deus atinge quem está do seu lado. Eu coloquei aqui, não são esses testemunhos quaisquer. É um memorial de pedras, constatação concreta de algo real, conteúdo. Porque Deus não dá vitórias rasas, vazias. Toda vitória de Deus tem a sua natureza, seu amor e sua graça. Toda vitória de Deus tem Deus. Cada vitória de Deus tem o conteúdo de sua presença. Escuta o que eu vou dizer. Deus não dá vitórias sem Ele. É a presença dEle que faz o presente ser presente. Portanto, se você recebe uma vitória de Deus, Ele está aí te dando. A presença traz o presente é a presença, a vitória faz com que você entenda. Não há vitória sem Deus, a parte na marginalidade de Deus. Nós estamos falando de história, não de teorias, de fatos, não de ideias. É a concretude, não a palidez abstrata de uma invenção da mente. O texto faz menção, olha que interessante, o texto diz, faz uma menção ao Mar Vermelho. Josué conta uma história que ele viveu, e vive uma história que ele vai contar. É lindo isso. Ele conta a história que ele viveu. Eu passei pelo mar. E agora vai viver uma história que vai contar depois. Eu também passei pelo rio. Ô, irmão, tem gente que é mais provado mesmo. Tem que passar pelo mar e passar pelo rio. Mas fique em paz, passa. Você conhece alguém que é tão provado, você fala, misericórdia, Senhor, deixa ele me abençoar e abençoa ele. Já viu? Não tem gente na igreja que é assim? Tem gente que só passa pelo rio e maravilha. Mas tem gente que passa pelo mar, pelo rio e se vacilar pelo deserto também. Josué era um. Passou pelo deserto, passou pelo mar, passou pelo rio. E olha para mim aqui, Josué não teve nenhum pingo de facilidade. Porque eu não sei você, mas eu no lugar de Josué teria tremido na base. Sabe como é que Deus chama Josué? Deus chama Josué e fala, Josué, meu servo Moisés está morto. Em outras palavras, e agora? É contigo. Sai de cena um gigante, Moisés, entra em cena uma dúvida, Josué. E o pior, no primeiro capítulo de Josué, Deus cita Moisés 10 vezes, toda hora, como fui com Moisés, meu servo Moisés. Você já pensou, irmão? Toda hora uma referência desse tamanho.
Não é fácil assumir esse povo. E sabe o que Deus vai dizer para Josué? Josué, tu farás esse povo herdar a terra. Olha para mim aqui, ó. Hoje há muita ênfase ao Deus que dá, mas pouca ao Deus que ajuda a ser. Deus está chamando Josué, você vai fazer. Bota a tua mão na massa, eu vou contigo. Por onde quer que andares eu irei, mas você faz. É você quem vai fazer, porque as tuas mãos já estão abençoadas e os teus pés também. Caminha, porque a vitória é sua. Faça. Sabe o que eu acho engraçado? Isso aponta para as grandes mudanças, as grandes viradas, do deserto ao mar, do deserto ao rio, da sequidão à terra da promessa. É esse o itinerário de uma grande vitória. Ninguém tem uma grande vitória morando no palácio. Grandes vitórias estão nessas crises. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, uma coisa que eu acho meio que contraditória entre Davi e Salomão. Quem tinha tudo para escrever o Salmo 23, o Salmo da glória, da maravilha, do contato com o pastor, era Salomão. Salomão era filhinho de papai, abençoado, tinha sabedoria, herdou o trono, tudo na bênção para ele. É ou não é? Tinha tudo para escrever o Salmo 23, ainda colocar uns 4 versículos a mais. Já quem tinha tudo para escrever Eclesiastes, o livro do tédio supremo, era Davi. Davi tinha matéria-prima de sobra para isso. Foi caçado como um animal por Saul, viveu nas cavernas de Adulão da vida, tinha tudo para dar errado. Davi, quando acha que vai dar certo, vem um rei endemoniado tacando flecha para cima dele. Tinha tudo para escrever Eclesiastes, só que curiosamente dá o contrário. Quem escreve Eclesiastes, quem é? Salomão. Quem escreve o Salmo 23? Davi. Porque enquanto Davi usa toda a sabedoria que Deus deu para celebrar, gera salmos. Já Salomão tenta entender a vida, aí pira. Gera Eclesiastes. Toda vez que você celebrar a bênção de Deus, vai ter um salmo para cantar. Quando quiser entender tudo que está acontecendo, vai pirar, gerar Eclesiastes, ficar mal-humorado, sem testemunho nenhum. Portanto, glorifique a Deus hoje pela sua bênção, sem entender. Apenas se vista, encha-se da glória, adore ao seu Deus pelo que Ele está fazendo na história. Ainda que eu não entenda, eu te vejo. É o conteúdo da vitória, sempre na mesma medida em que entendemos o princípio da vitória. O Senhor fez. O texto diz isso, o Senhor, o seu Deus. E ele insiste em repetir essa frase: o Senhor, o seu Deus, te tirou do Egito. O Senhor, o seu Deus, te fez passar pelo Mar Vermelho. O Senhor, o seu Deus. Sabe qual é a lógica aqui? Só existe vitória quando eu entendo esse princípio. É Deus quem faz. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Adore a Deus por um minuto, agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça a Deus por todas as vitórias que você tem alcançado até aqui. Culto é adoração a Deus, agradeça a Ele. Diga para Ele o quanto é importante você entender essa grandiosa verdade. O Senhor, o seu Deus. Não é só uma repetição da frase, é a consciência de que Ele é tudo. E de que sem Ele ninguém faz nada, ninguém é nada, ninguém vai para lugar nenhum. Sem Ele não tem o que fazer. Sabe o que falta para nós hoje como igreja? A consciência da grandeza dEle. Terceiro lugar, eu disse que para você transformar uma vitória em muito mais do que uma vitória, você precisa de uma série de coisas. Fui colocando aqui. E essa terceira talvez seja a mais importante. Mostre a grandeza de Deus. Deixe marcas na história. Tenha conteúdo nas suas vitórias. Mas em nenhum momento esqueça de mostrar a grandeza de Deus. Sabe quais são as grandes vitórias? Aquelas em que eu saio de cena e toda a glória fica só para Deus. Olha Moisés, por exemplo. Deus chega para Moisés e fala para ele assim: Moisés, sobe no monte, porque ali morrerás. Olha para mim aqui, ó. Se Deus te desse esse tipo de promessa, você ia feliz? Está aí um tipo de promessa que pouca gente pede para Deus, né? Sobe no monte, porque ali morrerás. Imagino que cada passo é o último, né? E quando chega no topo da montanha, sabe o que ele vê? Toda a terra. É pior ainda. É uma tortura psicológica. E lá em cima ele vê toda a terra. E alguns irmãos chegam a dizer: por que Deus não deixou Moisés entrar na terra só por uma semana? Só para fazer um congressinho, uma cruzada, uma campanha. Só para sentir o chão. Moisés morre lá no topo do monte. Porque olha para mim aqui, ó, como um sacerdote, Moisés representou o povo diante de Deus com toda a paixão e toda a glória possível. Como um profeta, Moisés entregou toda a mensagem de Deus ao povo sem contradizer nem diminuir. E como servo, sai de cena no monte, para que a entrada da terra, toda a glória seja só para Deus. Moisés não está lá para receber aplausos e nem vida. Ele está lá simplesmente guardado em Deus. O seu Deus é mais importante do que entrar na terra. O seu Deus é mais importante do que tudo.
Só que Deus não é injusto. Olha o que é muito mais do que uma vitória. O tempo passa, Israel está na terra, o próprio Deus resolve descer, vestir a carne humana e dar uma volta por aqui. Aí escolhe um monte, bem no centro da terra prometida, sobe lá e se transfigura. Quem que aparece lá? Moisés, onde ele sonhou estar, mas numa dimensão inimaginavelmente superior, muito mais do que uma vitória. Agora ele está lá, na dimensão divina, fechando o livro do Deuteronômio, falando com Deus face a face. Pelo amor de Deus, para de reclamar da sua vida e adore a Deus, porque Ele sabe todos os mecanismos para transformar a sua vitória para a glória dEle. Algumas observações precisam ser marcadas na retina da nossa alma, no mais fundo do nosso ser. Primeiro, que nenhuma das suas vitórias roube a glória de Deus. Teve um pensador antigo que dizia: se insistirmos na nossa glória, Deus retira dele. Nenhuma vitória minha pode retirar a glória de Deus. Nunca use suas vitórias para tirar Deus do centro da sua vida. E talvez a gente ache que isso não seria preciso falar, mas é preciso. Porque tem pessoas que se esquecem da bênção de Deus. Você quer ver uma coisa? Se o indivíduo está na prova, ele vem tudo quanto é campanha, vem em oração. Se tiver oração 3 horas da manhã, ele vem. Atende todo o telefone do pastor Salmo, graças. Oh, aleluia. Tem mensagem, pastor? Profeta? Onde tem profeta? Ele tem um caderninho de profeta de A a Z. Fica procurando versículos na versão NVA, nunca vi antes. Mas quando ele está na bênção, irmão, ele nem lembra qual é o dia do culto. Desliga celular, porque está no churrasco, não tem tempo para atender. Só alegria, só vitória. De vez em quando aparece na ceia para lembrar para os irmãos: estou vivo, estou aí. E estou na bênção, Deus está abençoando. Esse tipo de voo rasante é perigoso demais, irmão. Porque o inimigo fica ao redor e tem pontaria. Uma hora te acerta. Milô Fernandes escreveu que a vida são tijolos passando. Um dia um te acerta. Você está aqui hoje porque Deus tem andado com você todos os dias. Você está aqui hoje porque Deus tem sido seu pai. Deus tem cuidado da sua vida e da sua família. Não desonre a glória de Deus, nem o cuidado de Deus. Adore a Deus com todas as forças da sua vida, porque Ele tem te guiado e tem trabalhado pela sua casa e pela sua família. Segundo, Deus mesmo ordenou a Josué que fizesse um memorial. Nesse capítulo 4, se você dá uma olhada aí nos versículos 2 e 3, o versículo diz assim, ó: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. Mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o lugar por onde vão passar a noite. É Deus mesmo quem dá a ordem. Sabe o que é isso? Parte da evangelização, da missão da igreja, é contar uma história de redenção. Ou seja, as nossas vitórias precisam ser evangelizadoras, missionárias. Cada vez que você vencer, propague o reino. Olha que coisa tremenda, toda vez que você vencer, você é missionário, é evangelista, porque você pode abrir a boca e dizer para o mundo: eu venci, eu sei o que estou falando, cumpriu na minha vida, eu tenho uma palavra para você que sofre, eu tenho uma palavra para você que está à míngua, eu sei porque a minha vida é testemunha disso. Eu saio do centro e deixo Deus se entronizar. Transforme a sua vida e a sua bênção hoje numa agência missionária para Deus. Irmão, dos 12 apóstolos de Jesus, só um não virou missionário, virou traidor. O que você quer ser? Trabalha com evangelização, com missão. Toda vez que Deus te abençoa, alguma coisa alguém vai ver. Você quer ver uma coisa? A gente não precisa fazer muita coisa na igreja para chamar o mundo. Basta adorar a Deus em toda a nossa glória, em toda a nossa vida. Porque aí quando a glória de Deus descer e nos abençoar, o mundo vai ver e vem correndo para cá. Porque sabe que aqui a coisa está acontecendo. A glória de Deus está. O mundo vem não pela propaganda, vem pela glória. Sente o cheiro da bênção. Terceiro, nossas vitórias precisam despertar nos outros a percepção da grandeza de Deus e da nossa finitude, da nossa dependência, da nossa pequenez. Sabe o que significa isso? Nossas vitórias têm que gerar duas coisas: louvor e temor. Olha o que o texto diz: para que temam o Senhor seu Deus. Agora, sabe o que é temor? É uma espécie de medo sem o elemento do pavor. É medo que não assusta. John Donne, poeta do século XVII, fez uma oração tremenda: Deus, assim como me deste um arrependimento do qual eu nunca me arrependo, dá-me também um temor que eu não precise ter medo. O temor de Deus é percepção de sua presença,
É você saber que quando Ele está no lugar, você não sabe se chora, se sorri ou se ajoelha, porque a presença é tão sagrada que não dá para dominar, ela não tem controle, é um mistério que vaza pelos dedos, drena a vida, toca a pele, mexe na alma, entra nas dimensões mais ocultas da vida. É o Deus que conhece os meus segredos mais íntimos e me preserva do mal. Sabe por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Para mostrar o perigo que a gente vive enquanto anda. Sabe como é que começa a oração? Pai Nosso. Como termina? Livra-nos do mal. É nessas duas pontas que a gente anda a vida inteira, entre o Pai e o mal. Carecemos muito ser guardados pelo Pai, porque entre o Pai e o mal a gente transita a vida inteira. 1 milímetro de descuido e estamos perdidos. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui porque a cruz foi enraizada na alma. Quarto, nossas vitórias devem ser lembretes constantes do Deus que caminha conosco lá no território da crise. O que eu vou dizer para você agora é tão tremendo, escuta isso. O Deus que você serve é o Deus que abre mares e rios, que peregrina nos desertos com seu povo, que anda nas cavernas de Adulão com seus chamados, que vai no vale da sombra da morte, dividir o vale com a gente. Até no túmulo você consegue encontrar Deus. Eu estava olhando esses dias o quanto Deus desce na história. Deus aparece primeiro lá no céu, na sua glória, e Ele olha para a terra, vê ela sem forma e vazia, aí desce, resolve criar. Aí depois que Ele cria, Ele resolve descer e vir passear na viração do dia. Entra no deserto e começa a andar. Aí o pecado tira Deus do deserto, e Deus ao longo do deserto fica o tempo todo andando. É o Deus que aparece em todos os lugares. Para você ter uma noção, Deus desceu tão baixo, que chegou aí no túmulo. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, tem um pessoal fazendo um enterro, e vem um grupo de pessoas de outra nação, invasores, e quando chega ali, esse pessoal fica desesperado. Aí sabe o que faz? Pega o corpo da pessoa e joga no primeiro túmulo aberto que acha, justo de Eliseu, e a Bíblia diz que quando bateu nos ossos de Eliseu, reviveu. Só que ossos não fazem ressurreição, o que faz ressurreição é Deus. Deus que um dia estava lá no céu, agora estava lá embaixo, nos ossos de um profeta. Ele desceu, e por que ele desceu? Para que eu pudesse subir. Eu só subo porque ele desceu, eu só sou porque ele deixou de ser, para que hoje eu pudesse ser alguma coisa. A nossa maior alegria é que ele fez o caminho inverso. Você tem um Deus que conhece o território da sua crise. Irmã, você tem um Deus que te vê chorar de noite no seu quarto. Você tem um Deus que te vê chorar sozinho no escritório. Você tem um Deus que sabe o que cala no seu coração. Você tem um Deus que sabe o que seu filho adolescente anda dizendo na sua casa. Você tem um Deus que sabe o que o marido bêbado faz. Você tem um Deus que sabe exatamente o que é dor. Um Deus que já chorou Lázaro. Para mim, o versículo mais importante da Bíblia é Jesus chorou. É simples, mas é tremendo. Lágrimas que escorrem sobre a minha face já escorreram sobre a dele. Jesus é o rosto que Deus desenhou para eu ver, e esse rosto é banhado de lágrimas. Jesus é o nervo exposto de Deus na história, é o lugar através do qual Deus sente dor. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele me disse uma coisa que mexeu demais comigo. Se coloque de pé, por favor. Escute isso. Meu amigo estava conversando comigo, ele disse assim: olha, imagine um homem que tenha sido espancado pelo maior império de truculência da época, que era o Império de Roma. Imagine que esse homem está com o olho inchado de tanto murro que levou, tem poucos dentes na boca, a sua cabeça está aberta por vários espinhos, e o sangue escorre por todos os lados, misturado ao suor. Ele mal consegue se suportar de pé, e ele precisa fazer isso por causa da cruz. Aí ele disse: aí esse homem, com o mínimo de olho que ele ainda tem, ele olha dentro dos seus olhos, e você olha para ele e sente uma certa pena, e diz: está derrotado. Só que ele olha dentro dos seus olhos e diz: eu venci. Eu venci. Transforme a sua vitória em muito mais do que uma vitória, entendendo que agora você passa pela cruz, porque Ele venceu, nós vencemos. A vitória dEle é a base das nossas vitórias. A conquista dEle é a base das nossas conquistas. A glória dEle precisa ser toda a nossa glória, tudo para Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quero fazer um desafio a você aqui agora. Se você está perto do rio,
às vezes dentro do rio, ou quem sabe está lá pelo mar, está passando uma luta terrível, angustiante. Se tiver coragem, vem até aqui à frente. Eu quero orar com você, talvez seja o passo para atravessar o rio. Deus quer transformar a sua vitória em muito mais do que uma vitória. Deixe marcas na história. Tenha conteúdo nas suas vitórias. Mostre a glória de Deus. Revele a grandeza que há no coração de Deus. Deus te conhece de uma forma sobrenatural. Deus te vê. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece. Eu estava pensando sobre a história de Ana esses dias. Ana chora, só chora. Tem dia que você só consegue chorar. Ela chora e ninguém entende ela, nem Eli entende ela. Quando Eli olha para ela, acha que ela está alegre do vinho, bêbada. Só que Deus lá no céu entendeu. Samuel, no hebraico, Shemuel, Deus ouve. Eu acho tão bonito o detalhe. Era melhor se fosse Deus ver. Mas Deus ouve. Deus ouviu os gemidos de Ana. Mais do que ouviu, interpretou. E entendeu. Ela quer um filho. Então eu vou dar para ela o meu som. Deus ouve. Deus hoje quer dar para você o som da vitória, da graça. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida de uma maneira nova hoje. Ele venceu, e porque Ele venceu, você pode vencer. Transforme a sua vitória em muito mais do que uma vitória. Não vai ser só um respiro na angústia, vai ser a vitória. Eu não quero que você hoje dê uma volta na muralha, você vai dar a volta. Eu sinto o Espírito Santo te abraçar aqui. Deixa o Espírito te dar um abraço, tocar o fundo da sua alma. Deixa Jesus dizer para você o quanto você é importante para Ele, o quanto a sua vida tem sentido para Deus. Pode ser que ninguém te compreenda. Às vezes você se sente tão incompreendido. C.S. Lewis disse uma frase linda. Ele disse: se você tem um vazio no peito que nada no mundo é capaz de preencher, é sinal de que você não é desse mundo. Nada aqui vai preencher, mas a glória de Deus vai, porque te conhece. Seu Pai te ama, seu Pai te ama. Eu quero dizer isso a você, filha, seu Pai te ama, seu Pai te chamou, seu Pai te conhece. Deus está perguntando a você: por que você parou de cantar? Por que você não prega mais? Por que você desistiu? Por que afastou? Você hoje é chamado, entra no rio, passa pelo meio, pega as pedras, leva para fora, monta um memorial, conte a história da sua vida. Ah, Pai bendito, Deus, faz a gente pegar as pedras agora, Pai, porque uma história será contada, Pai, aos quatro ventos. Ficará um memorial daquele dia onde o Senhor mudou a nossa rotina. Que hoje, Pai, a agenda da Tua glória faça surgir um novo tempo. Ah, Deus, quem sabe alguém que esteja passando pelo mar, pelo rio, pelo deserto, mas a nossa alegria é que o Senhor passa com a gente, Pai. Dá um abraço nessa tua filha que sofre, Pai. Dá um abraço nesse teu filho que implora, que tenta segurar o choro, que faz de machão, mas só o Senhor sabe os fragmentos do coração, os pedaços da alma. Deus, o Senhor é especialista em cacos de vasos. Onde ninguém dá nada, o Senhor vê tudo. Onde a gente só vê ossos sequíssimos, o Senhor vê exército poderoso. Quem imaginaria ganhar uma guerra gritando em torno de uma muralha? Quem imaginaria 300 homens tocando trombetas ganhar uma guerra? Quem imaginaria 2 leprosos descendo correndo, espantar o arraial tão grande? Deus, a nossa vitória não tem a ver com a nossa estratégia mirabolante, mas com a Tua graça, nos detalhes mais estranhos da vida. Faz os Teus filhos abrirem os olhos curados pela graça para enxergarem a Tua bênção nos pequenos detalhes, na calma brisa, na operação magistral do Teu Espírito.
Faz-nos sair daqui transformados, Pai. Faz-nos sair daqui caminhando no novo tempo. De um lado o rio, do outro lado a terra do sonho, a terra da promessa, a terra da conquista, o nosso chão. O chão que o Senhor desenhou e projetou na tua glória. De um lado o deserto, do outro leite e mel. Faz-nos sair daqui hoje completamente transformados, contando a história da redenção, a história do milagre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar adorando ao Deus que te sarou. Obrigado, pastor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.